Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a olhar para o livro mais incrível que alguma vez eu conheci. Esse livro é a Bíblia. Ele traz para nós princípios extremamente importantes para o nosso dia-a-dia. Algumas pessoas pensam que a Bíblia é um livro antigo, sem relevância para os nossos dias. Eu tenho visto na minha própria vida exatamente o contrário. Na vida de muitas outras pessoas que tentam viver estes princípios da Bíblia no seu dia-a-dia, isso tem sido transformador, tem sido inovador para as suas vidas. Quando nós aplicamos os princípios que Deus tem estabelecido para que o homem viva uma vida feliz. A Bíblia e o livro do Gênesis é o livro que nós estamos a estudar. Nós temos visto como Deus criou o homem, como o homem se afastou do relacionamento com Deus e como Deus sempre tem tentado trazer o homem para este relacionamento. Vimos também como Deus agiu no caso de Noé, esse homem que andava com Deus, como Deus agiu com Enoque, como Deus também chamou Abraão da terra de Ur dos Caldeus e como então ele escolheu desse Abraão o filho Isaque para ser o filho da sua promessa. Deus havia prometido a Abraão que faria dele uma grande nação. E então Abraão teve fé suficiente para esperar 25 anos para que a promessa de Deus se cumprisse. Vimos no último programa como o casamento é importante para Deus e como nós devemos colocar esse assunto com um grau alto de prioridade nas nossas orações a Deus. Como os relacionamentos são extremamente importantes e não devem ser feitos assim ao acaso. É importante nós mantermos os nossos relacionamentos de uma forma estável, de uma forma suficientemente sólida para que eles cresçam e se desenvolvam de uma forma natural. Infelizmente, o comércio do cinema nos tem mostrado que os relacionamentos são coisas que são passageiras, que não devemos dar talvez muita importância a isso. Hoje tem-se uma mulher ou um homem e amanhã tem-se outro. E este tremendo pensamento tem influenciado as gerações e tem conduzido pessoas a catástrofes individuais tremendas, a dores e sofrimentos que alguns de vós têm passado e que a mim me desagrada sinceramente. Eu gostaria de, através destes programas, deixar uma nova postura diante dos relacionamentos, uma postura que vem de Deus, uma postura que eu diria que é bíblica, uma postura que vem da palavra de Deus e que traz uma nova saúde aos relacionamentos, que traz uma nova saúde aos casamentos. E gostaríamos de deixar nestes programas algumas orientações de Deus nesse sentido. Nós temos estado a estudar, como eu disse, o livro do Gênesis e vimos o capítulo 24 no último programa e vamos olhar agora para o capítulo 25. Vemos como Isaac e Rebeca se relacionaram, um relacionamento preparado por Deus, um relacionamento que foi levado em oração por Eliezer, que era o servo de Abraão e de Isaac. E temos então aqui no capítulo 25 uma nova faceta de Abraão. Também vamos ver neste mesmo capítulo a morte de Abraão e as suas descendências. Então, olhando para o texto da Bíblia, depois deste pequeno resumo daquilo que nós temos vindo a fazer, porque eu quero que você, meu caro ouvinte, esteja ciente onde nós nos encontramos no texto bíblico, não fique a vagar, não fique disperso, mas possa abrir, se quiser, connosco a Bíblia, se tiver uma Bíblia, no capítulo 25 do livro do Gênesis, e vamos ver então Abraão casando de novo. Este homem, que era um homem considerado o pai da fé, um homem temente a Deus, apesar de um homem com idade, ele manteve-se firme. Depois da sua esposa falecer, voltou a casar. Depois de viúvo, voltou a ter um novo relacionamento com uma mulher, e desta mulher nasceram vários filhos. E destes filhos nasceram várias nações. E aqui o cumprimento, mais uma vez, da promessa de Deus, que de Abraão sairiam vários povos, várias nações. Deus tinha escolhido por excelência Isaque como o filho pelo qual Cristo haveria de nascer, e este é o filho da promessa.
No entanto, os outros filhos eram muito importantes também, tanto que vieram a dar nações importantes em toda aquela zona do Médio Oriente. Por exemplo, os filhos que já mencionámos do verso 1 ao 6, os filhos de Quetura, alguns deles vieram a dar então origem ao povo midianita, que mais tarde no livro do Êxodo nós voltaremos, e no livro de Josué voltaremos a esta questão com eles, este povo importante também, povo de Midian. Encontramos então Abraão no final da sua vida, e no verso 7 vamos ler aquilo que a Bíblia diz a respeito deste homem que foi considerado então o pai da fé. Diz assim o verso 7: Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Maré. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et, ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, seu filho, e Isaque habitava junto a Beer-lahai-roi. Este era o local onde Isaque depois foi viver. Vemos aqui este homem, Abraão, um homem de Deus, um homem de fé, que também partiu para junto de Deus. E isto nos faz pensar naquilo que temos mais de certo na nossa vida, que é no fundo a nossa morte. Todos os homens, sejam eles homens de grande fé, homens importantes, homens ricos ou pobres, todos um dia nos vamos confrontar com esta verdade. Todos um dia iremos partir. Todos um dia iremos ter que prestar contas da nossa vida aqui na terra. Abraão chegou ao seu tempo também de partir. Diz o texto no verso 8 que morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Abraão era este homem que Deus havia escolhido muitos anos antes para o tirar da terra de Ur dos Caldeus e fazer dele uma grande nação. E, no entanto, apesar deste homem ser um homem de fé, um homem temente a Deus, Deus também o chamou para si. Isto era algo que está inerente à nossa vida como seres humanos, é algo que é duro de enfrentar. Quando nós temos que enfrentar familiares ou perda de familiares nossos, é sempre difícil para cada um de nós ter que viver essa situação, mas é uma realidade que temos que enfrentar. E a Bíblia nos alerta para o facto de nós termos que estar conscientes disso e estar preparados para esse dia em que nos vamos apresentar diante de Deus. Abraão, certamente, que era um homem íntimo de Deus, encarou essa situação, diria, com alguma naturalidade, com alguma normalidade. Ele tinha de se apresentar diante de Deus. E a Bíblia nos diz que nós não devemos ficar desesperados com esta situação. Eu quero manifestar a minha solidariedade para todos aqueles que já perderam entes queridos, que têm vivido talvez um momento de luto, ou estão a viver neste momento um momento de luto. Eu quero dizer que é uma hora difícil, é um momento difícil, e eu creio que é nesta hora que nós nos apercebemos da importância da vida. É nestes momentos difíceis de perda de entes queridos, como o caso de Isaque e Ismael e os seus filhos que perderam o seu pai Abraão, é nestes momentos que nós percebemos como é valiosa a vida humana. Pois nesta separação, nesse momento de dor, de separação, nós reconhecemos aquilo que a Bíblia diz, que a alma vale mais que o mundo inteiro. E certamente todos nós que já perdemos entes próximos sentimos essa dor, esse sofrimento. O próprio Jesus, quando estava diante do túmulo de Lázaro, seu amigo, ele chorou, ele reconheceu esta dor da separação, e ele era o próprio Deus que estava entre nós. E é interessante ver como o texto bíblico relata a dor de Jesus Cristo. Portanto, ele entende perfeitamente o seu sofrimento neste momento, entende perfeitamente como se sente o seu coração neste momento. E é por isso que a Bíblia nos diz que nós temos uma esperança. E a nossa esperança reside no facto de a morte ser apenas uma separação naqueles que depositam a sua fé em Cristo. E a morte não é o fim, de facto. Eu quero deixar esta esperança consigo, que talvez está a passar por esta situação neste momento. A morte não é o fim. A morte é uma separação, é verdade, é uma dor que nos separa, mas a morte também nos coloca na presença de Deus. A todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo, a Bíblia diz que Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E isto é uma promessa de Deus, aqueles que creem no seu nome. Isto diz o Evangelho de São João, capítulo 1.
Nós temos que depositar a nossa fé em Jesus Cristo, assim como Abraão fez, porque ele foi o pai da fé. E este homem, quando se apartou dos seus familiares, quando ele foi tomado para junto de Deus, quando ele morreu, então ele certamente foi para a presença de Deus. E esta é a esperança que nós temos, todos aqueles que confiam em Jesus Cristo, que aqueles que confiam em Jesus não perecerão eternamente, diz também outro texto da Bíblia, mas passarão o tempo eternamente junto de Cristo. Então esta é a esperança que nós temos na pessoa de Jesus Cristo. Nós olhando então para este texto, Abraão, antes de morrer, ele deu tudo o que possuía ao seu filho Isaque. Isso vemos no verso 5 do capítulo 25 do nosso texto. Talvez esta tenha sido uma das razões pelas quais os filhos de Quetura não estiveram no funeral de Abraão. Não sabemos ao certo e não vale a pena adiantar muitas especulações sobre o assunto. O facto é que a Bíblia não menciona que estes seus filhos estivessem presentes no funeral de seu pai Abraão. Depois, avançando um pouco mais no texto, vamos encontrar que Isaque ficou a habitar junto ao lugar onde encontrou pela primeira vez a sua esposa Rebeca. Este lugar, Beer Lahai Roi. Certamente este lugar trazia boas recordações a Isaque e penso que todos aqueles que iniciaram o relacionamento, certamente o primeiro lugar onde encontraram a sua amada fica como uma referência importante para o futuro, e é possível que tenha sido uma das razões para Isaque ficar mesmo naquela localidade a habitar, porque para ele certamente aquele lugar trazia boas recordações, pois ele amava muito a sua esposa. Na sequência deste texto vamos encontrar a multiplicação dos filhos de Ismael. Ele tem 12 príncipes que constituem vários outros povos. Estes príncipes vão dar origem então a novos povos e mais uma vez o cumprimento da promessa de Deus feito a Abraão, de que dele haveriam sair vários povos, se concretiza com o seu filho Ismael. E estes são os povos que, diz o texto no verso 18, habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito, como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. Então, toda aquela zona do atual Médio Oriente são de alguma forma descendentes diretos de Abraão, são no fundo irmãos uns dos outros. Ainda hoje aquelas dificuldades que se enfrentam no Médio Oriente, de alguma forma diríamos, é um conflito familiar. E vemos que a origem de tudo isto acontece, como já estudámos há tempos atrás, como já vimos há tempos atrás em alguns programas, que isto acontece por uma fraqueza na fé de Abraão, quando ele não tem a paciência de esperar até que a promessa de Deus se concretize através dele e de Sara, o nascimento de Isaque. E então ele, com a sua serva Agar, tenta procurar dar uma ajudinha a Deus, e daí surge esta situação, surge Ismael, que dá origem de facto a muitas nações, mas também que vai dar origem a algumas complicações, quer naquela altura em termos familiares, quer ainda hoje a gente constata o facto de no Médio Oriente as coisas estarem como estão, constante conflito e tensão. Depois, avançando um pouco mais ainda no nosso texto, vamos encontrar Isaque procurar ter um relacionamento que seu pai já tinha. Diz o verso 19, são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmão de Labão, o arameu. E Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe deu ouvidos às orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Vemos aqui Isaque numa atitude extremamente importante para nós, maridos, termos, orar pelas nossas esposas, orar pela nossa família. Infelizmente vivemos numa cultura, creio eu, que é infelizmente, que alguns homens pensam que as questões religiosas são para as mulheres. Eu não sei onde é que os homens foram buscar esta ideia, francamente discordo abertamente dessa posição. Tenho visto grandes homens no nosso país dedicados a Deus, homens que têm feito uma diferença tremenda na nossa sociedade, que são homens sérios, homens que, muito machos, como diriam alguns de nós, homens de facto com H grande, e precisamos ter homens destes que oram pelas suas famílias, homens
que procura o bem-estar da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, e de alguma forma levantam diante de Deus esses assuntos, que não têm vergonha de se relacionar com Deus, que não têm vergonha de ter um relacionamento com Deus. Como eu disse, para mim é triste ver que no nosso país alguns homens pensam que isto é assunto de mulheres. Eu creio que não, eu creio que é um assunto de todos, quer de homens, quer de mulheres. É um assunto demasiado importante para ser separado ou compartimentado de uma forma sexista. Creio que a vida religiosa, a vida espiritual é um assunto para todas as pessoas. E Isaac tem esta atitude para com a sua mulher. A sua mulher tinha um problema e ele não tem vergonha de forma alguma de se aproximar de Deus e levar este assunto a Deus. Diz o texto no verso 21 que Isaac orou ao Senhor por sua mulher porque era estéril, ela era estéril. Então havia uma situação que era necessário ser resolvida e Isaac, como homem, como chefe da família, tomou a dianteira, assumiu a sua responsabilidade e levou diante de Deus em oração este assunto. Eu gosto de desafiar aqueles que são chefes de família, aqueles homens que me estão a ouvir, para assumir esta postura de não se omitirem das suas responsabilidades como educadores dos seus filhos, como companheiros da sua esposa, alguém que se preocupa com ela, alguém que assume a sua responsabilidade espiritual. Eu tenho verificado que muitos homens às vezes demitem-se desta função. Tem acontecido situações interessantes que às vezes vou visitar famílias em sua própria casa e, como faço e organizo algumas atividades para jovens e crianças, colónias de férias e assim, para os jovens poderem ter maior intimidade espiritual com Deus. Muitas vezes os pais dizem, não, esse assunto, se os meus filhos vão ou não, é assunto da mulher. A mulher que decida e por mim está tudo bem. Muitas vezes os homens fazem isto porque de facto está tudo bem e eles respeitam e consideram que é algo importante. Outras vezes é simplesmente uma omissão das suas responsabilidades. Não querem ter nada a ver com o assunto, não se querem meter no assunto e então simplesmente desligam-se, passando essa responsabilidade para a sua esposa. A Bíblia nos mostra que a responsabilidade da educação é do casal. Quer o homem, quer a mulher têm a responsabilidade de educar os filhos. E ao homem é dado também essa responsabilidade. O homem não se pode demitir das suas funções familiares. Isaac era este tipo de homem que não se demitia das suas funções. E eu espero que cada um de nós possa começar a assumir cada vez mais as nossas responsabilidades como chefes de família, como pais que têm a necessidade de educar os seus filhos. Olhando então para este texto, vemos que depois da oração de Isaac, Deus responde à sua oração e diz o texto no verso 22, os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então vemos que a questão de Isaac orar a Deus não é uma questão exclusivista. Vemos que quando Rebeca ora a Deus, Deus também responde a Rebeca. Portanto, quero deixar claro que aqui não há uma questão sexista de que Deus responda a uns e não responda a outros. Deus responde a toda a gente que se lhe dirige a Ele, procurando a sua vontade, procurando aquilo que Deus está a querer realizar através deles. E vemos que Deus dá uma promessa, por um lado, a Rebeca. Ela diz que o mais moço seria senhor do mais velho. Isto era algo que contrariava todos os princípios da vida comum daquela época. Normalmente o primogênito, o filho mais velho, ainda hoje na nossa sociedade, o filho mais velho é algo importante, tem uma importância diferente dos outros filhos. Não é que gostemos mais dele, não é isso, mas de facto ele dava de alguma forma a linhagem para a família. E Deus aqui diz que não seria assim, seria o mais moço que iria ser mais importante do que o mais velho. Talvez a Rebeca aqui não entendia tudo o que é que se estava a passar, mas por essa razão ela desenvolveu uma atitude de preferência para com os seus filhos. Assim como Isaac agiu com uma atitude de preferência para com os seus filhos. O texto continua dizendo, saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso se chamou Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac
de 60 anos quando Rebeca lhe deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Vemos como estes pais preferenciavam os filhos, e mais uma vez aqui deixa uma lição para nós como educadores, o cuidado que devemos ter de não preferenciar os filhos. Isto vai trazer, e no futuro, depois quando nós continuarmos a ler a Bíblia, vamos ver como isto traz complicações para a vida familiar de Isaque, mas isto traz complicações para a vida familiar de qualquer um. Quando nós preferenciamos um filho em detrimento de outros, isto traz grandes complicações. Aqui, claramente, os pais posicionaram-se cada um, preferindo o seu filho por razões diferentes, mas cada um preferia o seu filho e certamente protegia estes seus filhos de uma forma diferente. Esaú era um homem caçador, um homem do campo, enquanto Jacó era um homem que habitava em casa. E nesse sentido, vamos ver que Esaú saiu para caçar e não caçou nada, veio exausta, praticamente esfaimado, diríamos assim, e quando chegou a casa viu aquilo que Jacó tinha feito, um bom guisado de lentilhas, diz umas traduções, ou um cozinhado vermelho, como diz esta tradução aqui, ou uma sopa, como ainda dizem outras traduções. Portanto, certamente era uma refeição apetitosa, e ele estava cheio de fome. E vemos como era o caráter de Esaú, alguém que não dava valor àquilo que era precioso para a família. E Jacó aproveita-se desta situação para tentar usurpar o direito deste seu irmão. Talvez ele soubesse da parte de sua mãe a promessa que Deus havia feito. E mais uma vez Jacó tenta dar uma ajudinha a Deus, fazendo as coisas à sua maneira, e tenta usurpar este direito de primogenitura de Esaú, vendendo-lhe por um prato de lentilhas, e esta expressão ficou famosa. Mas Esaú acede a esse negócio com o seu irmão e diz até que proveito-me teria a minha primogenitura se estou praticamente a morrer. Eu creio que era um exagero de Esaú. Certamente, se Esaú tivesse mesmo necessitado, Jacó não seria tão maldoso ao ponto de negar os alimentos ao seu irmão. No entanto, isto revela, por outro lado, o caráter de Esaú, que não valorizava muito esse facto de ser o primogênito da família, ser o principal, o primeiro da família dos filhos. Esta atitude de Esaú vai-lhe custar caro, assim como também a Jacó, quando tenta, de alguma forma, dar uma ajudinha a Deus, mais uma vez manipulando para que a promessa de Deus se antecipasse. Isto, já falámos sobre isso, as lições que nós podemos tirar daí, quando nós tentamos perverter de alguma forma aquilo que Deus já nos disse. Quando nós recebemos uma promessa e não esperamos pelo tempo de Deus, certamente isso traz tremendos prejuízos para nós. E é isso que nós iremos ver nos capítulos seguintes, com a atitude de Jacó, como ele sofreu as consequências de agir de uma forma incorreta para com seu irmão, mas ainda que baseado numa promessa que Deus havia dado. Nós nos próximos programas então iremos analisar isto em pormenor. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.